Essa é a Santa Fe 2019, versão Ultimate. A gente dirigiu o carro nos últimos meses, colocou quase 5.000 milhas nele, então esse vai ser um review focado na nossa opinião, da experiência que a gente teve de dirigir esses últimos meses esse carro aqui nos Estados Unidos. Comparando com a Santa Fe anterior, né, a versão antes do facelift, essa Santa Fe entrega muito mais em termos de design e nessa versão Ultimate, muito mais feature. Então vamos dar uma olhadinha um pouco do que o carro tem e junto disso a gente vai falando da impressão que a gente teve do carro. O que a gente tem é que a Hyundai escutou todos os seus clientes, porque tudo que a gente vê no meio da comunidade de automobilismo, né, os fãs de carro, o pessoal que curte carro, parece que a Hyundai colocou aqui dentro. Não só o posicionamento dos botões de vidro, o carregador sem fio, a parte de multimídia, uma série de outras coisas que a gente vê que houve um pensamento, né? Um exemplo, por exemplo, que todo mundo sempre comenta é como baixar o banco traseiro. Santa Fe colocou botões elétricos para fazer estacionamento pelo porta-mala. Então tem uma série de coisas que a gente percebe que foi feito esse trabalho de campo e não só, né, um design nu e cru, né? Acho que teve um feedback muito forte dos clientes. A proposta da Santa Fe é ser um carro família, né? Ainda para uma família pequena, ela tem isofix, espaço para cadeirinha e uma proposta para o banco de trás super espaçosa. Então, quem senta atrás, às vezes tem até mais conforto do que quem está na frente. Para o mercado americano, né, entra numa categoria até de um SUV compacto, né, porque aqui nos Estados Unidos as coisas são muito grandes. Mas para o mercado brasileiro, ela já tem uma proporção grande. A gente sabe que no Brasil as vagas são pequenas, as faixas nas ruas são pequenas. Então, ela já seria um carro, né, um padrão de tamanho um pouquinho maior. Aqui nos Estados Unidos ela parece o que no Brasil seria um Mini Cooper, né, mas ela tem a distribuição muito boa, ela tem a parte de banco traseiro, porta-mala muito bem distribuído. O porta-mala, quando a gente faz o acionamento dos bancos aqui, para baixar, ela fica extremamente espaçosa, tem que só colocar o banco para frente. Quando você abaixa os bancos, eles ficam 100% retos, é muito fácil aqui, por não ter nenhum degrau, nem aqui nem ali, carregar o carro com coisas pesadas e compridas. Tem tapete, pelo menos na versão americana, que isso não é cobrado à parte, nem esse tapete do porta-mala, nem os de pé. E o porta-mala é gigantesco. Você tem um compartimento aqui, que a gente está cheio de coisa, além das coisas de step e outros itens que a gente colocou, que nem bomba para os pneus, manual do carro, bateria adicional, kit completo. E aqui tem mais 3 compartimentos que são muito úteis para quando você quer colocar, por exemplo, compra do mercado e não quer que fique sambando aqui atrás. Quando você faz curva, você coloca aqui dentro desse compartimento. O porta-mala com os bancos levantados tem 1.000 litros de capacidade. Com os bancos abaixados, chega a 2.000 litros. Para essa categoria de SUV, a Santa Fe entrega um pacote até de certo luxo. Obviamente, né, a Santa Fe não é a proposta dela ser um mercado super luxo, mas para o preço dela, que para Estados Unidos é um preço decente, é um preço não muito caro. A gente precisa ver no Brasil como é que vai ser essa parte da precificação, mas aqui ela tem, nessa versão, todos os features por mais ou menos $35.000 mais impostos. Então acaba sendo, para o mercado americano, uma SUV muito atrativa, apesar de que esse segmento tem muita concorrência, mas tem todos os features de acionamento de banco elétrico, tomada 12 volts. A parte da frente tem um multimídia muito interessante, com Apple CarPlay, Android Auto e tudo mais que precisar. Então, acredito que a Hyundai acertou muito com esse carro. A questão agora é ver para o mercado brasileiro o preço, porque é óbvio que no mercado brasileiro, né, os carros acabam sendo um pouco mais caros, ver se vai ser uma SUV que atende aquele público, né, de SUV média, ou se já vai ser uma SUV mais próximo de SUV de luxo.
Em termos de acabamento, a Santa Fe entrega algo muito bom. A gente vê que não só, né, na parte de couro, até nos plásticos duros, né, a gente vê uma qualidade muito boa. Na parte aqui do teto também, então tem esse tecido bem diferente. Geralmente teto de carro costuma ser algo meio entediante, né? Esse aqui não, eles tiveram uma abordagem bem diferente, isso dá um belo de um chance para o carro. Na parte da frente a gente vê no console, né, um couro, ou pelo menos uma imitação de couro com costura. Então dá um ar, apesar de a gente saber que tem bastante plástico na parte de baixo, mas dá um ar de certo luxo para o carro. Para o passageiro de trás, a Santa Fe entrega muito conforto. Obviamente eu sou uma pessoa meio larga, mas mesmo assim dá para encaixar 3 pessoas aqui atrás. Banco traseiro, ele é reclinável, então dá para sentar mais reto ou mais para trás. Ele é aquecido também. Tem as entradas para cadeirinha já, obviamente, padrão. Tem 2 tomadas 12 volts e, por incrível que pareça também, uma tomada, né, de casa, residencial, 115 volts aqui também. Os bancos também de trás, eles vão para frente e para trás, para você ou ter mais espaço no bagageiro ou mais espaço aqui para a perna. E, em termos de conforto, excelente. Uma coisa que está sendo muito comum nos carros, eu confesso que eu não sei porquê, mas o porta-revista aqui só tem um, atrás do banco do passageiro, e no banco do motorista não tem. Outra coisa muito curiosa da Santa Fe é que ela tem uma série de funcionalidades para a parte de segurança. Obviamente, além de um monte de airbag espalhado por aqui no pilar C, no B, na frente, volante, enfim, ela tem um sensor ultrassônico que identifica se você deixou uma criança ou um animalzinho aqui no banco de trás. Então ele faz uma sincronia entre você ter aberto a porta antes de sair com o carro. Se você chegar no lugar e não abrir a porta, ele aciona isso aqui e verifica se você deixou algo que se mexe aqui atrás. Se isso acontecer, ele inicia uma série de alertas. Primeiro ele avisa com um alarmezinho, né, um bip, depois ele buzina ou manda um SMS, enfim. Ele vai te avisando, né, uma série de vezes até que você abra aqui a porta e retire o que você deixou aqui atrás, uma criança ou um animal. Além disso, as portas têm um sensor para tráfego, né? Quando você para na rua, né, numa vaga lateral, e tem carro passando, se ele identificar que está vindo o carro na rua, ele não deixa a porta abrir, para que você não abra, né, no trânsito. Aqui na frente, né, na parte mais do cockpit, a Santa Fe tem, além de um acabamento muito bom, a disposição das coisas funciona muito bem. Não tem aquela coisa de você achar que um botão é para o volume, mas ele é do ar-condicionado ou vice-versa. Tudo aqui é muito bem pensado, né? A parte de ar-condicionado está aqui mais embaixo. No multimídia você tem botões e nada, né, só tela, então você tem aquela sensação positiva, né, de estar clicando em algo e mexendo. Na parte aqui central do console tem uma tela bem grande no centro, com toda a parte de detalhes do carro, autonomia e tudo mais. E na direita e na esquerda, na parte do velocímetro, combustível e temperatura de óleo. O que é muito interessante nesse carro, mas aí eu repito que é dessa versão aqui da Ultimate, ele tem memória no banco, aliás, 2 memórias, e tem um sistema de som muito interessante. Isso acaba tendo até nas versões mais baixas também. Mas não só o acabamento da porta, né, é muito interessante, é bem diferente de tudo que a gente já viu, ainda mais nesse segmento, mas a qualidade do som também é muito, muito bom. O multimídia recebe uma tela de 8 polegadas, tem Android Auto e Apple CarPlay. O acionamento é feito por cabo, tá? Não é Bluetooth, não é nenhum tipo de Wi-Fi. Além disso, os bancos são refrigerados, né? Sai um pouquinho aqui de ar-condicionado na perfuração do banco, tanto atrás quanto no assento. Ele é aquecido também. Aqui para a região que a gente está gravando, que é o sul da Flórida, nunca vai usar, porque aqui é extremamente quente. Mas o volante também é aquecido, apesar de que o sol já faz o volante fritar, mas para lugares mais frios, talvez no sul do Brasil, ou em regiões de serra, esse é um feature bem interessante, porque deixaria o volante um pouco mais fácil de segurar. Só para dar alguns exemplos de como a Santa Fe é configurável e é amigável para a experiência do usuário, aqui no painel a gente consegue configurar uma série de coisas do carro, desde a velocidade que o porta-mala abre, se você quer que ele abra mais devagar ou mais rápido, se ele abre com acionamento de presença ou não, se quando você coloca o carro no P, ele destrava as portas automático, ou se ele destrava quando você abre a primeira porta, enfim, uma série de configurações que você consegue fazer aqui no painel
Só para dar outros exemplos, quantas vezes o pisca vai piscar, né? Quando você indicar aqui 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, tudo isso e mais um monte de outras coisas é configurável aqui no painel. Então, por exemplo, a gente tem aqui tudo que a gente consegue configurar no Heads Up Display, se a gente quer velocidade, se a gente quer que ele avise a gente se estiver saindo da faixa, e 1000 outros detalhes. A altura que esse display fica, o brilho dele, a gente consegue rotacionar ele também. Tamanho e a cor de cada coisa que vai aparecer aqui no para-brisa, no Heads Up Display. Toda a parte de auxílio ao motorista aqui, então a reação que o carro vai ter com relação à faixa, à frenagem, todas as assistências que ele vai fazer enquanto você dirige, toda a parte de travamento de porta, se você quer que quando destrava na chave precisa apertar 2 vezes para destravar todas as portas, se você quer que ele trave automático quando você coloca no D, ou se quando você acelera e passa de 15 milhas, né, alguma coisa do tipo. Consegue configurar quanto que o banco vai para trás quando você desliga o carro para facilitar a saída e entrada dentro do carro. Consegue avisar, né, configurar que tipo de aviso ele vai te dar se você deixou alguém, uma criança, um pet, alguma coisa no banco de trás. 1 hora depois. Consegue desabilitar o carregador sem fio que tem aqui na frente do painel. Consegue deixar as luzes ligadas ou não quando você destrava o carro. Essa Santa Fé vem também com o Start Stop, que é aquele sistema que quando você freia no farol, né, no trânsito, ele desliga o motor. É um sistema muito bom, bacana, ele reage muito rápido, mas ele afeta um pouco quão gelado o ar-condicionado vai operar, ele acaba deixando as coisas não tão agradáveis quando o carro desliga. Ele é limitado a mais ou menos uns 30 segundos, então se você ficar parado mais de 30 segundos, ele acaba ligando o carro. Então ele não fica desligado o tempo inteiro que você fica no farol, por exemplo. Outro ponto importante, essa Santa Fé tem step. O step é acessado por debaixo, não é pelo porta-mala, é por debaixo do carro. Essa é a chave da Santa Fé, é uma chave também, como tudo aqui no carro, muito intuitiva. Aqui você tranca as portas, destranca, se segurar o porta-mala abre lá atrás e aqui é o botão do pânico. É uma chave muito bonita, muito agradável de segurar, né? Os materiais são muito bons. O único ponto que é aquela picuinha da picuinha é que os botões, quando você põe no bolso, né, uma chave, alguma coisa, pode acabar pressionando ele aqui pelo tamanho dele até, né? É um botão que clica muito fácil. Aqui na frente da Santa Fé, ela tem um design muito interessante, com essa grade típica agora da Hyundai, né? Esse design novo da Hyundai. A parte de cima é de luz DRL, a luz diurna, e os faróis, na verdade, estão aqui embaixo. Em termos de motorização, aqui nos Estados Unidos ela vem com a versão 2.4 aspirado, 4 cilindros, ou com a versão 2.0 turbo, também 4 cilindros. A 2.4 é esse carro aqui, então apesar dele ser o Ultimate, você pode ter ele na versão 2.4, que é a motorização mais fraca, mas uma motorização muito boa, entrega 185 cavalos, não é, obviamente, um motor super forte, mas eu gostei porque é um motor linear, né? Ele acelera não muito rápido, mas acelera de forma linear e entrega uma autonomia muito boa. A gente optou, quando eu quis dirigir aqui a Santa Fé, por essa versão, que a versão 2.0, pelo menos no test drive inicial que a gente fez, ela é um pouco mais barulhenta, ela tem um ronco mais gostoso, mais bonito, isso é verdade, mas como não é a pegada da Santa Fé, eu achei que isso ia começar a incomodar um pouco quando você dá o pé. Aqui não, o 2.4 ele é muito mais silencioso, ele é muito mais suave de se acelerar. Esse é o rápido overview nosso aqui depois de 5.000 milhas dirigindo a Santa Fé. Um carro que agradou muito, tanto no acabamento, autonomia e com um pacote de funcionalidades que é muito incomum para esse segmento de carro. Se você quer saber como que é dirigir a Santa Fé, nos próximos dias vem um vídeo e a gente se vê na próxima.